Muito bom dia, turma do nono ano. Que alegria poder falar com vocês. Então, hoje mais uma aula de história. Essa semana estrearemos um assunto novo. Semana passada eu quis falar sobre a independência, né? Um tema importante, uma data importante para a gente relembrar e tentar ver um pouco, aprender um pouco dessa parte da história do Brasil, né? Isso aconteceu lá antes de meados do século XIX. E a nossa história ela está mais no século XX. O nono ano é uma história mais do século XX. A gente tem visto aí alguns acontecimentos importantes na história, né? Especialmente no Brasil, como as revoltas que acabamos de ver recentemente, Guerra de Canudos, revolta da vacina. Depois a gente viu sobre o movimento dos negros, dos indígenas, das mulheres. E hoje estaremos estreando um assunto novo que é a Primeira Guerra Mundial. Interessante esse assunto porque movimentou demais o século XX, não só a primeira como a segunda, mas a gente vai falar da primeira hoje. E foi um assunto que movimentou o mundo inteiro, né? A guerra, as tensões e tudo mais. E o desafio para vocês é realmente investigar isso, explorar isso, ler bastante o livro. O livro traz um assunto um pouco resumido. O livro não é tão assim detalhista, né, sobre o que aconteceu ali para que a guerra ocorresse. Então eu quero trazer para vocês alguns pontos interessantes que talvez você não vai ver muito no livro. Primeira coisa, que essa guerra, por que essa guerra, o que aconteceu com essa guerra, é pensar nas tensões herdadas do século XIX. Quais são essas tensões? Havia muita coisa acontecendo no século XIX. Uma delas era a Revolução Industrial, né, que a gente coloca aqui, a Revolução Industrial e uma forte concorrência comercial. Nessa época que está surgindo várias coisas, né, o avião, o rádio e tantas outras coisas que vocês devem ter visto na aula de História do 8º ano, né, o ano passado, sobre a Revolução Industrial. Isso foi assim um estremeço entre as nações, sabe por quê? Porque elas começaram a gerar entre si uma disputa imperialista. Existiam vários impérios ali que tinham um domínio muito grande, principalmente de terras na África, na Ásia e também na América, como por exemplo o Império, o Reino Unido, né, a Inglaterra. Eles não tinham mais o domínio dos Estados Unidos, mas ainda tinham algumas colônias na América. E também a França, né, que tinha muitas colônias, principalmente na África. O Império Austro-Húngaro, né, que era um império famoso naquela época. Então, basicamente, eram esses três impérios, né? O Reino Unido, o Austro-Húngaro e a França, né, com os seus domínios ali. Por outro lado, tinha a Alemanha, né, que não era um império, era um país que estava tentando se reerguer. A Itália, o Japão, a Rússia, alguns países ali que estavam nos bastidores também tentando se fortalecer. Em meio a tudo isso, essa disputa imperialista, surgiu uma coisa chamada corrida armamentista. O que é isso? Foi também chamado de paz armada. Imagino que vocês devem ver alguma coisa sobre isso no livro. E essa paz armada, essa corrida armamentista, ela nada mais era do que os países investindo pesado em armamento, em equipamento e também em remédios, porque eles sabiam que a qualquer momento eles iam entrar em guerra e eles precisavam, né, de muitos remédios, de médicos. Eles investiram nisso também. Ou seja, é interessante esses investimentos, gerou economia, enriqueceu os países, mas tudo por um motivo errado, porque eles sabiam que a qualquer momento eles iam precisar disso para talvez saírem vencedor na guerra. Enquanto isso, aconteciam pequenas guerras, pequenos conflitos entre países. Por exemplo, a França tinha perdido uma guerra para a Alemanha, chamada de Guerra Franco-Prussiana, e a França estava um pouco, sabe aquela coisa de pegoar, estava com birra, aquela coisa toda, esperando uma oportunidade para dar o troco. Aí, então, vai acontecer. Também teve, nesse período, final do século XIX, início do século XX, porque a Primeira Guerra Mundial acontece em 1914, né? Deixa eu colocar aqui para vocês não esquecer, 1914,
Esse não é o piloto que eu devo escrever, não estou com o piloto aqui, desculpa gente. Mas tudo bem, vocês vão lembrar depois. 1914 foi o início da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, um pouco antes, 1880, 1890, 1900 e alguma coisa, no início do século, tinha o chamado um sentimento forte, né? Um sentimento nacionalista muito forte entre as nações. O que é esse sentimento nacionalista? É um sentimento em que cada nação defende demais a sua nação. É claro que você ter esse sentimento nacionalista é bom, né? Um sentimento de pertencimento, onde você valoriza a sua nação, onde você quer, né, que o seu país prospere, mas não a ponto de ser radical. Esse sentimento foi muito forte, principalmente na Alemanha, na Rússia, na Itália, no Reino Unido, né? Várias nações ali da Europa. A Europa toda estava numa tensão só. E outras coisas aconteciam. Por exemplo, o Japão queria conquistar colônias na Ásia. O que é colônia? Só para vocês entenderem. Colônias são terras de outros continentes invadidas, né, por exemplo, europeus, que desde o século XVI, né, que já invadiram aqui a América, o chamado descobrimento do Brasil, descobrimento da América pelos portugueses, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, essas histórias que vocês já devem ter visto. Então, os europeus eles sempre tiveram essa ambição, né, por terras, e Reino Unido, França, principalmente tinham várias colônias na África e na Ásia naquela época, então eles se tornavam assim um império. Então, com tudo isso acontecendo, eles então sentiram a necessidade de formar alianças, né? Então começou o movimento, a chamada Guerra de Movimentos também, né? A formação das alianças, formou-se a Tríplice Entente, né? Com Inglaterra, que era o Reino Unido, com a França e com a Rússia, e a Tríplice Aliança, né? Que foi formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro, né? E o que é o Império Austro-Húngaro? É onde hoje o país da Turquia, né? Nesse tempo era um império grande, enorme, que tinha várias colônias também e vários países agregados. É importante você entender que o Império também ele tinha vários países agregados ali. Quando você olhar no livro de História, e na nossa aula do Zoom a gente vai poder tirar dúvidas sobre isso, tem os mapas lá, onde ainda era o sistema de império, né? Onde um país, por exemplo, como o Reino Unido, agregava vários países no seu entorno, no seu poder, e os outros impérios também, como o Austro-Húngaro, que tinham vários países assim no seu entorno. E depois o mapa muda e fica então só o país em si. Então formou-se essas duas alianças. Isso você vai ver com detalhe no livro, então não vou precisar falar muito. Quero falar rapidamente só sobre as fases da guerra. Primeiro teve a fase de movimento, que foi as nações se articulando entre si. Mas o estupim da guerra mesmo foi a morte de um herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, por um jovem sérvio. E como a Sérvia se recusou em investigar a coisa lá e tudo mais, então o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, e aí os aliados, então, entende? A questão da formação das alianças, cada país que estava aliado a cada país começou então a brigar entre si, começou então a guerra, chamada Guerra Mundial. Teve a fase das trincheiras, onde eles cavavam grandes valas de terra e ficavam ali eles eram alimentados e medicados e avançavam um pouco, e a guerra continuava e durou muito tempo. A guerra só foi terminar em 1918, e depois a gente vai ver um pouco mais sobre o que aconteceu, né, depois da guerra, porque aconteceram várias coisas. No século XVII, a Rússia sai da guerra por algumas questões locais, né? A Rússia estava tendo a Revolução Russa, a gente vai ver isso em outra aula. E entre os Estados Unidos entram na guerra porque a Alemanha afundou vários navios americanos, afundou também vários navios brasileiros, e por conta disso o Brasil também entra na guerra contra a Alemanha, a favor da Entente. E finalmente a Tríplice Aliança, né, que era formada por Alemanha, por Itália e pelo Império Austro-Húngaro, eles perdem a guerra, a Tríplice Entente vence a guerra, a Alemanha tem que pagar uma indenização muito grande de guerra, ela fica reduzida a um país pequeno e pobre. Nesse tempo
formado alguns tratados, né, o Tratado de Versalhes, onde impõe essas sanções à Alemanha, e também nesse tempo forma-se as Nações Unidas, né, que é uma espécie de ONU para tentar estabelecer a paz no mundo. Infelizmente não dá muito certo, logo depois tem a Guerra Mundial, e aí acaba esses impérios, tem o fim desses impérios. Em outras aulas a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Eu espero que a gente tenha oportunidade aí, eu espero que todos participem da aula pelo Zoom, né, que a gente pretende fazer, porque a história é muito ampla, é muito dinâmica e a gente precisa realmente explorar esses assuntos, tá bom? Por hoje é só, Deus abençoe e a todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite aí para você que está assistindo esse vídeo a qualquer hora.